Boa noite, gente. Eu me chamo Jaciara Ribeiro. Estou começando esse novo projeto nesse canal para que, através das minhas experiências, eu possa mostrar a vocês o meu testemunho e a minha evolução com o tempo, com algumas situações que eu ainda estou aprendendo a lidar. Na verdade, a minha religião é Jesus Cristo. Eu estou a cada dia mais me aprofundando, estudando mais ainda a minha relação com Deus, porque foi o que hoje eu cheguei até aqui, que eu estou na fé, como vocês podem ver, e só tenho a agradecer, porque minha vida foi modificada, muito modificada mesmo, e nesse momento eu peço a Deus, a Jesus Cristo, ao Divino Espírito Santo, pelas nossas vidas, e que me dê sabedoria para que eu possa passar todo o conteúdo que eu quero passar para vocês essa noite, ok? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o perdão. O perdão na minha vida tem um peso muito grande porque vou fazer 36 anos e eu sou uma pessoa que eu me tornei com o tempo, uma pessoa amargurada e, como eu posso te dizer, amargurada e rancorosa. Na verdade, eu vou fazer um resumo para chegar mais ou menos, para vocês entenderem mais ou menos. Minha mãe e meu pai iriam casar, coisa e tal. Minha mãe estava grávida, aconteceu alguma coisa, acabou não casando. E aí nessa, meu pai acabou se afastando de mim. Eu não tive aquela assistência toda do pai, né? Aquele amor, aquela coisa toda. E isso daí me fez, desde pequena já, uma pessoa que eu me sentia rejeitada. Mas isso daí com o tempo, eu vim, a cada passo que eu ia dando no meu crescimento, né, na minha vida, eu vi criando muito ódio dentro de mim. Eu tinha muita raiva de meu pai, dessa situação, porque eu via meus tios com meus primos, minhas primas, e eu via que era totalmente diferente. Então, eu comecei, aí veio a fase adolescente, aquele namoradinho, coisa e tal, e eu me relacionava com o namoradinho, tudo, mas eu tinha raiva, eu ficava, pessoa que eu poderia hoje até estar casada, eu sentia ódio, aquela coisa, queria que a pessoa sofresse, era uma coisa horrível. E eu acabei fazendo na minha caminhada muitas pessoas sofrerem, derramar muitas lágrimas. Então eu vim com isso tudo dentro de mim. E me tornei, não só isso, como também veio várias outras coisas que em outros vídeos eu vou conversar sobre isso. E aí nessa caminhada, aí fui para uma psicóloga, mas não resolveu muito a situação. Aí desisti, aí continuei do jeito que eu era, rancorosa e tal, mas só que antes eu ainda não tinha me tornado ainda rancorosa nos meus 20 anos, acredito, 20 e pouco. Eu era uma pessoa que, tipo assim, na questão de amizade, eu brigava, mas aí eu pegava e dizia, que nada. Eu ia, falava com a pessoa, eu ainda não tinha essa mágoa ainda pro lado de amizade. E eu sempre nutria isso muito por meu pai, era uma coisa muito forte e negativa na minha vida. E triste, porque como tem na Bíblia, né? Honrar seu pai e sua mãe. E aí eu fiquei nessa coisa toda, mas aí com o tempo eu também, infelizmente, eu quebrei muita cara a questão de amizade e tal. E aí nessa situação eu acabei me fechando, fui me fechando. E aí foram situações acontecendo, pessoas que andavam comigo, que se dizia que era muito minha amiga, daqui a pouco fazia a maior questão de falar comigo, estava ficando com pessoas na qual me fez sofrer demais, e eu não perdoava, que eu tive um relacionamento que eu não conseguia perdoar o rapaz de jeito nenhum, eu vim perdoar há pouco tempo, eu tinha aquela mágoa, até porque eu acho que as pessoas têm um livre-arbítrio, né? As pessoas não é obrigada a ficar, né, com a outra, mas eu não entendia, porque me expôs, era amiga em comum, tinha no meio, e aí depois descobri que era uma pessoa, uma amiga que dormia na minha casa, que se relacionou, andava comigo, isso tudo. Mas isso daí eu já estava em uma questão evolutiva. Mas antes eu já estava já nessa questão, antes um pouco eu já estava na questão da totalmente mágoa. Eu era a mágoa em pessoa.
Oxe, eu não conseguia de jeito nenhum perdoar. Eu me fechava mesmo, se a pessoa viesse falar, se tivesse um argumento bom a gente voltava a se falar, senão de jeito nenhum, não existia mais amizade. Foram passando os anos, e isso eu com essa questão mal resolvida com o meu pai, que era a questão do perdão, que era a questão central da minha vida, que era onde eu tinha que resolver de fato. E aí eu pedi a Deus tudo, mas eu não pedia com o coração. Minha mãe sempre me aconselhando, minha filha, perdoe. É assim, as pessoas são falhas, as pessoas erram, mas perdoe. E eu nada, eu sempre daquele jeito. E aí com o tempo eu peguei, aconteceram coisas entre eu e uma prima minha, muito minha amiga mesmo, minha amiga, não só prima como amiga. E aí a gente ficou sem se falar 6 anos. Mas eu tinha um rancor tão grande, mas tão grande que eu passava mal. E nessa situação, não tinha pessoas que ajudavam. Ajudava a piorar. Porque mesmo que eu nem lembrasse, as pessoas me ajudavam a lembrar que ela existia e botavam mais lenha na fogueira. E aí eu criava mais aquela coisa dentro de mim, que eu ficava com aquele ódio. E sem saber eu que aquele ódio me fazia mal. Que o rancor estava me fazendo mal, tudo estava me fazendo mal. E aí continuou aquela coisa toda, né? Aí foi passando o tempo, eu acabei desfazendo a amizade com a pessoa do passado, das coisas que eu descobri, né, tudo. Mas também, aí foi quando eu comecei já a dissipar essa coisa desse rancor no meu coração. Aí deixei pra lá. Porque quando você perdoa, gente, não é que você perdoa e você precisa ter contato direto com a pessoa. Você precisa ficar tendo amizade, você precisa estar andando junto, não. Você perdoa, é uma pessoa que você tem uma educação, oi, passou. Se a pessoa não quiser falar, é uma escolha da pessoa. Mas o que importa é que você perdoa no coração. Você perdoou e Deus sabe disso. Jesus Cristo está sabendo do perdão, que você perdoa de coração. Então, você perdoou, deixou lá no cantinho, pronto, tá tranquilo. O que importa é você tirar aquele peso que está em seu coração, porque é esse peso que te faz o mal. Porque o perdão é o remédio para tirar todo esse peso que acompanha a gente. E aí pronto, essa situação, botei pro lado, foi resolvido. Aí veio a questão de minha prima. E isso eu já estava tendo problemas eu comecei a entrar em uma depressão, foi logo quando estava perto do início da pandemia, um pouco isso, entrei em depressão, aí comecei a automutilação, nada que eu queria me suicidar, era algo que eu sentia um vazio dentro de mim e que eu queria dissipar esse vazio, mas eu não sabia como, então eu me machucava. E isso existe com várias pessoas ao redor da gente. Tem vezes que a gente acha que a pessoa está em depressão, está triste, está no quarto trancada, não quer tomar banho, não quer levantar, não quer... As pessoas não dão atenção a isso. Gente, preste atenção às pessoas que estão ao lado de vocês. Se vocês verem essa situação, preste atenção. Porque tem pessoas que estão em um momento tão ruim da vida dela que a gente não tem noção o que é esse vazio, que na verdade eu tenho noção, mas tem outras pessoas que não têm noção do vazio, que é esse sentimento horrível, essa falta de Jesus na vida da gente, esse vazio, essa solidão interminável que a gente sente naquele momento. E aí eu me cortando, pensei em um bocado de coisa, porque eu quero chamar atenção, tal, psicólogo, psiquiatra, aí antidepressivo, nada, e eu não conseguia. Aí um certo dia eu liguei para minha psiquiatra, que eu tomo remédio para ansiedade há muitos anos, né? Já tem uns 2 anos, 3, eu acredito. E aí ela fez, você vai ter que ir para o Juliano Moreira, que é um hospício que tem em Salvador. E aí eu disse, tá, eu vou. Eu cheguei no limite porque eu não aguentava mais. Eu estava machucando perna, barriga, braço, os 2 braços. E eu já estava chegando a uma questão mais
porque eu não me machucava com gilete, eu me machucava com vidro, mas aí eu fui já para gilete. E em um momento desse eu poderia pegar em alguma veia e acontecer algo pior, mesmo eu não querendo, porque meu intuito não era me matar, o meu intuito era que o vazio parasse, aquele momento, a dor que eu sentisse externamente, ele para o vazio por um tempo e depois que alivia, mas ela sempre volta, o vazio sempre volta. Então aí foi quando eu cheguei no limite, aí procurei minha mãe, minha tia, mas eu não tinha como ir dirigindo, porque talvez eu pudesse tomar remédios que eu não ia aguentar voltar dirigindo. Eu procurei minha tia entrou em desespero, né? Minha tia paterna. Aí ela entrou em contato com meu pai. Aí meu pai entrou em contato comigo. Eu digo a vocês, foi nesse momento que as palavras que ele me disse, que foi o perdão, que naquele momento eu considerei, eu me libertando de toda a mágoa que eu tinha por meu pai. E aí eu prometi a Jesus Cristo, a Deus, que eu não me machucaria mais. Mas aí eu tive uma recaída, mas não foi tão grave. E aí depois dessa recaída, graças a Deus, já tem um bom tempo que eu não sei o que é isso. Vem pensamentos negativos, mas aí eu repreendo entre a oração, eu rezo, peço a Deus, porque é muito complicado. Então assim, isso tudo por causa de uma bomba que estava dentro de mim. Porque quando as pessoas falavam de meu pai, esse dia eu ia ter problema mais tarde. E pessoas que estavam ao redor de mim, tinha pessoas que não entendiam. Ô menina, pare com isso, você nunca teve isso, que problema é esse? Oxe, tá doida? Mas sem saber que era uma coisa inexplicável, porque o vazio é inexplicável para conversar. E talvez era a falta de Jesus Cristo na minha vida. E hoje eu vejo o que foi. E aí sim, aí voltando, aí foi quando um dia, aí eu teve esse perdão com meu pai, tudo. Aí eu soube que minha prima estava em Salvador. Eu disse, chegou a hora de perdoar. Mas para eu perdoar, eu ainda precisava da aprovação de muita gente, porque eu era julgada por muita gente, porque todos falavam, você foi abandonada, lembra o que ela fez com você? Então era muito complicado. Mas a pessoa que sempre foi minha melhor amiga, minha mãe, minha mãe sempre foi uma pessoa muito tranquila, sempre uma pessoa que, sem palavras. Minha mãe fez, não, você está sentindo em seu coração? Fale com ela, assim. Aí eu peguei e abri uma Bíblia, que depois eu fiquei sabendo que, por sinal, foi ela que me deu essa Bíblia aqui, de mensagens. E aí, abriu em Lucas 17, 3, 4, aí eu li. Fiquem atentos. Se você vir seu amigo agir errado, corrijam. Se ele ouvir você, perdoe. Mesmo que ele erre contra você 7 vezes no dia e nas 7 vezes disser, sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe. Eu fiz, pai, também não é tão fácil assim, né? A evolução tá indo, mas não é tanto. Isso eu já estava indo na igreja com a nossa tia, né? Indo, mas aos pouquinhos, tal. Aí eu peguei, mandei uma mensagem para minha tia, né? Que é a tia dela também e tal. E aí entrou em contato com ela, nesse mesmo dia a gente conversou, mas foi aí que eu senti o verdadeiro perdão acontecendo. Porque até então eu estava falando ali, eu vou perdoar por falar, mas quando a gente se viu cara a cara, foi onde a conversa fez esclarecer algumas coisas que realmente existiu perdão. E foi a partir daí que a minha vida também começou a mudar. A mudar por quê? Porque o perdão, Jesus fala, né, que quando a gente perdoa o nosso irmão, e quando eu vim perdoando, né, as pessoas, e eu perdoei, acho que meu pai, que era uma pessoa que era o central, né, o perdão central que tinha aqui da minha vida, e aí as coisas acho que já começou a melhorar. E aí quando eu perdoei essa minha prima, aí as coisas transcendeu, as luzes acenderam, foi tudo assim, foi uma coisa muito mágica, porque assim, as coisas andaram.
porque nela eu encontrei um apoio espiritual de Deus, porque é a pessoa que, na verdade, que eu posso, na dúvida, quando eu leio, que eu sou uma pessoa que eu questiono muito, né? Eu gosto de entender o que eu estou lendo, eu gosto de entender o que eu vou fazer. Eu não gosto de fazer nada por nada. Eu não gosto de pegar a Bíblia, ler aqui, não entendi, passar por cima, não. Eu gosto de entender isso. Se eu for para o culto, eu quero entender coisas que eu não entender naquele momento, depois eu vou questionar. Se eu tiver oportunidade com a pessoa que estava falando, eu vou falar com a pessoa, se não, depois eu vou procurar saber. E aí foi, e aí eu comecei a ir para a igreja, comecei a ir, tal. Mas só que aí eu tava querendo mais. Eu tava naquele momento querendo mais, entendimento. Porque naquele momento eu tava sem trabalhar, precisando de ocupação e precisando de formação, porque era uma vida nova para mim. E aí eu queria entender mais, entender. E eu senti que na igreja naquele momento não tinha aquela pessoa para me dar, ficar ali, né? Porque quando a gente entra é um bebê na fé, né? E aí eu queria entender mais sobre Jesus Cristo, tudo, tal, eu quero saber. E aí chegou um dia, eu conversei com minha prima, fiz, poxa, Lorena, eu não tô entendendo, poxa, eu me sinto esquecida, entendeu? Eu tô desanimando, eu quero entender mais, eu quero saber mais, eu quero fazer parte. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito ativa, então eu gosto de fazer parte das coisas, eu gosto de entender, eu gosto de... E aí eu gosto de estar ali, né, no meio para entender. E aí ela pegou, fez, você está precisando fazer um curso. Um curso porque vai tirar todas as suas dúvidas e você vai ganhar o maior entendimento. Aí foi quando eu comecei um curso, e aí fui aprendendo, e aí aquela coisa, aquela rotina, isso foi mudando minha vida. Eu fui, aí minhas dúvidas eu perguntava a ela, aí no curso o presencial dava para perguntar, né? Foi a primeira aula, mas infelizmente aí veio a pandemia. E aí, de certa forma, esfria um pouco, né? Porque quando a pessoa acha que tem muitos anos, é mais fácil, porque a fé, a devoção, tá muito mais forte. E eu, naquele momento, eu me vi, meu Deus, e agora? Eu preciso de incentivo, o que é que eu faço? Porque eu tô tendo uma aula online. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu preciso de ocupação. E graças a Deus eu consegui um trabalho abençoado. As pessoas são muito abençoadas, né, no meu local de trabalho. Vem me dando uma força legal, até me ajudando em algumas coisas, né? Na quais eu vou explicar com o tempo as minhas mudanças. E eu venho trabalhando muito isso, sabe? Então, assim, é o que eu digo. O perdão, quando você tira aquele peso do rancor, da mágoa de dentro de você, as coisas acontecem. Porque se você ficar preso àquela situação, remoendo, jogando praguejando a pessoa, que não vai dar certo, que fica ali, aí a pessoa está se dando bem, porque é isso que acontece, porque quanto mais você joga o mal para a pessoa prospera e você não prospera para lugar nenhum. E aí o inimigo te usa para você sentir mais ódio e quem está adoecendo é você. E você vai adoecendo, e nada aí o perdão não vai saindo e você fica presa a essa situação sem conseguir se livrar desse peso. E aí eu passei por uma prova. Eu tenho uma tia que tem um problema, né? Aí eu fui, aí teve um probleminha com ela, tal, e nesse momento eu tava na casa dela, e aí nesse dia ela discutiu comigo, na verdade ela que discutiu comigo, eu não discuti com ela.
E ela pegou e me confrontou com as coisas que mais me doíam no passado. Quando ela pegou, falou, quem é você? Você não é minha sobrinha, seu pai não te ama. Então ela pegou em feridas que há meses atrás eu tinha caído, eu tinha desabado. Mas na hora que ela falou, eu disse, você pode falar o que você quiser, porque agora eu estou com Jesus. Então, nada vai me atingir. Fale mais. Então, naquela hora eu senti a força que hoje eu tenho, que eu não tinha. Porque aquilo para mim ia me deixar, eu ia desabar, eu ia ficar mal, eu não quero nem pensar no que eu ia ficar. Mas só que a força que eu estava tão grande dentro de mim, que Jesus me fortificou esse tempo, me trabalhando essa parte, foi tão grande, que tudo que ela falou naquele momento não me abalou em nada. E hoje tem coisas até que tem vezes que eu me receio, que eu tenho ainda coisas que eu tenho que trabalhar em mim, algumas coisas que eu falo, que eu chego para a pessoa logo em seguida, ou dou um tempo, desculpa, eu não era para ter agido dessa forma, que eu estou trabalhando isso, porque você tem que aprender a também, quando você está errado, baixar a cabeça e pedir desculpa, que as pessoas acham não, pedir desculpa, não, desculpa é só para pessoas, pessoas que são fracas, pessoas que não podem mostrar essa fraqueza, não. A desculpa é uma coisa tão nobre, a desculpa de coração, não é aquela desculpa que você quer se aproveitar do próximo para algo a mais. A desculpa de coração, ela é uma coisa nobre, ela é uma coisa maravilhosa, é nobre. E quando você chega, mesmo que a pessoa naquele momento está de cabeça quente, eu não queira te desculpar, poxa fulano, eu não estou de cabeça boa agora, eu não quero falar com você. Mas ela vai repensar depois, poxa fulano errou, mas ela soube reconhecer. Então isso é importante. Não deixa de ser um perdão. É uma desculpa, um perdão mais rápido, né? Mas é isso. É isso que a gente tem que trabalhar na gente. Porque o rancor pode levar muita coisa. Você viu que minha vida poderia estar ceifada hoje. É uma hora que eu estava me cortando que poderia pegar em uma veia vital. E aí? Eu tinha perdido minha vida por causa de rancores, de coisas que eu não poderia nem ouvir falar. Tinha momentos que eu não poderia ouvir falar o nome de meu pai. Que eu me sentia excluída, tudo. Eu vi coisas horríveis. Então, assim, são coisas que você tem que se fortificar na vida. Então, você tem que procurar Deus, a Jesus, independente. Tá em casa, bota o joelho no chão. Jesus Cristo me dá força, me ajuda a me melhorar nisso, tirar esse peso do meu coração, me liberta dessa situação que eu estou passando. Isso não significa, porque tem muita gente, não vou virar crente, não. Gente, Jesus Cristo, desculpe, acima de tudo, bota o joelho no chão e pede por Ele, pede a Ele, pede por Ele não, peça a Ele, para que Ele possa mudar circunstâncias na sua vida. Tem coisas que a gente acha que não pode ser mudada, mas ela pode ser mudada sim. Porque tudo é mutável. Porque Deus, Ele não desampara. Se Ele foi para a cruz por todos nós, Deus, Ele está aqui ao lado de todos nós para amparar a gente em tudo. Então você tem que pegar também e se jogar na fé também. Porque naquele momento, o perdão, mas também tem a fé, que é um assunto que eu vou vir depois com outro vídeo. Você tem que ter fé. Não adianta você chegar, querer, eu estou passando fome, eu estou por necessidade, misericórdia, aí fica chamando miséria para a sua vida. Meu Deus, aí fulana tem, não pode me ajudar. Gente, ninguém tem a obrigação de ajudar ninguém. Aí fica com ódio a pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, se perdoe, bota o joelho no chão e vá orar a Jesus Cristo. Peça a Ele força, peça a Ele, agradeça a saúde que você tem,
que você está enxergando, tem braço, tem perna, que você pode amanhã levantar e ter um trabalho, peça um trabalho. Tenha fé. A fé modifica tudo na vida da gente. Deus, ele faz mudanças extremas na vida da gente. A minha vida mudou tanto, muita coisa, tanta coisa, porque ainda vai mudar mais. Porque também tem muita coisa que é do nosso caráter, que é da gente. Aí tem vezes que a gente fala, mas fulano não se modificou. Mas se fulano tem um caráter ruim e ele também não se ajuda, como é que fulano vai se modificar? Não tem como. Aí tem vezes que você tem um caráter, uma situação que pode ser modificado, modifique. Lute por isso. Porque a carne, ela é fraca. É fraca. E o meu tem um defeito horrível para gostar de. Hoje em dia eu nem falo tanto. Hoje em dia eu acho que eu estou em um momento mais equilibrado da minha vida. Mas eu tive momentos na minha vida que eu comprava desesperadamente sem ter necessidade. Eu cheguei a ficar devendo a 5 agiotas. A minha sorte é que eu sempre tinha para pagar. Mas imagine. Que necessidade eu tinha para isso? Eu morava com minha mãe, eu não tinha necessidade para isso. Mas era a carne. Eu não lutava contra a minha carne, na verdade eu não tinha nem esse entendimento que eu tenho agora que eu estou falando. Eu acho que se eu estou falando isso, eu estou falando para alguém, porque eu não ia entrar nem nesse assunto. Hoje não é nem para esse assunto, como o outro que eu falei anteriormente. Mas assim, busca o perdão. Vá buscar o perdão, gente. O perdão. Pense. Essa noite tem pessoas aqui que tem horas que lá no passado tem parentes, tem amigos, as pessoas são falhas. Eu sempre tive uma mania de dizer assim, mas eu fiz isso por fulana, por que fulana não retribui da mesma forma? Porque fulana não é igual a mim. As pessoas, a gente não pode tirar as pessoas pela gente. Sempre faça, não esperando nada de ninguém. Eu escuto isso todo dia de minha prima. Já se aprenda. A gente não pode fazer as coisas esperando algo do próximo. As pessoas são falhas. E elas são realmente falhas. Elas falham mesmo. Acontece. Tem pessoas que falham por uma besteira. Tem vezes que não é nem por querer, é porque é da pessoa sem querer, esqueceu, aquele compromisso que tinha, esqueceu, se passou. Então assim, gente, pensa direitinho na caminhada da vida até hoje, entendeu? Para pensar, ver o que pode ser mudado, se apega a Jesus, porque só Ele que pode mudar as coisas. Ele é um pai, ele é tão maravilhoso. Ele faz tanta coisa pela gente, ele dá livramento por segundo na vida da gente. Eu tive tanto livramento. Em outro testemunho, eu tenho vários, em outro testemunho eu vou contar a vocês. Mas assim, é tanto livramento a partir do momento que você sai da sua casa, até dentro de sua casa você tem livramento. Porque o livramento é constante. Deus, ele te dá o livramento constante por segundo. Então assim, agradeça ao dormir, agradeça ao levantar. Converse com Deus. Está passando algo difícil, converse com Deus. Não adianta ficar se lamentando. Quanto mais você se lamenta, você puxa a miséria na sua vida. Eu não tenho isso, eu estou passando fome, tem vezes que não está nem passando fome, tem um arroz, um feijão ali, tem até um negócio dá para fazer, mas fica ali só chamando miséria, e a miséria vem, porque você está chamando, você está abrindo a porta da sua casa para ela, aí fica difícil. Então, ore mais, se liberte de coisas que estão aqui, Tem coisas que acontecem na vida da gente e tem coisas que foram escolhas da gente. Tem vezes que a gente fez escolhas de um casamento que não era para ter sido. A gente viu sinais desde o início que não ia dar certo.
Que Jesus Cristo dá o nosso livre-arbítrio. Aí você pega, viu desde o início que não ia dar certo, aí você foi e casou. E sabia que ali não ia te dar a sua felicidade. E daí, daquele momento, você foi com relacionamento, tentando, as coisas acontecendo. E aí, o relacionamento deu tudo errado. A culpa é de quem? De Deus? A culpa não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. A culpa foi da sua escolha. Porque você viu que não ia dar certo. Você já estava vendo os sinais que não ia dar certo. Aí termina, aí fica aquele rancor. Miserável! Você não vai dar certo com ninguém, você é uma pessoa horrível. Mas você teve sinais que aquela pessoa não era para você. Mas você insistiu que era para ficar com aquela pessoa. E aí fica, não vive mais, fecha a sua vida, não dá mais oportunidade para a sua felicidade. Fecha em um mundo, tem vezes que se envolve com coisas que não é para se envolver, para fazer maldade. E aí pronto. Aí acabou ali sua vida, porque fica ali fixada só em fazer o mal. Ligada naquele irmão para você mesmo sabendo no início que não ia dar certo. É justo? Não é justo. Porque a gente tem que ver os sinais desde o início, para que depois você não sofra com isso. E liberta o perdão. Se alguém estiver passando por isso, liberta o perdão. Não deu certo, não deu. Mas a vida está aí. Está aí para ser feliz. Jesus Cristo quer a nossa felicidade. A nossa felicidade está aí. A pessoa certa está aí. É só questão do nosso livre-arbítrio, do analisar. Deixa Deus falar com você. Escute Ele falar com você. Porque quando você escutar Deus falando com você, você vai ver do que eu estou te dizendo. É outra situação. Porque Deus é maravilhoso. Ele não desampara seus filhos. Então, perdoe tudo o que você tem guardado. Perdoe pessoas que nem que tenham feito uma besteirinha e ficou ali, ó. Perdoe, esqueça, perdoe, mesmo que você não queira ter contato, mas perdoe, ore por essa pessoa. Perdoe as pessoas, porque sua vida vai para frente. A sua vida vai andar depois disso. Você vai ver como as coisas vão ter outro sentido, porque Deus é maravilhoso. Jesus vai fazer um milagre na sua vida depois de perdoar tantas coisas. Porque a nossa vida acontece coisas, mas só que tem vezes que não dá certo. E tem coisas que é culpa da gente também. Então perdoa aquilo que não deu certo, alguém que te xingou, alguém que te tratou mal, te discriminou. Não interessa, perdoa. Porque vai fazer bem para você. Vai ser feliz. Bota o joelho no chão, pede a Deus misericórdia. Converse com Deus, senta na sua cama, ó. Pede, Pai, me dai força. Faz o que é melhor para a minha vida, Jesus. Conversa com Ele. Porque o que eu sigo aqui é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o que opera em tudo na vida da gente. Então, assim, foi um prazer, primeiro vídeo, estar com vocês. Espero que tenham gostado. Vai ter mais conteúdo. Peço a vocês que se inscrevam, deixe seu like, ative o sininho e compartilha com geral, viu? Para todo mundo, para me dar essa força para que eu possa desenvolver mais assuntos e vai ter muita coisa ainda. Que Deus dê uma noite maravilhosa para todos vocês e que o que eu tenha falado tenha tocado algumas pessoas e que tudo dê certo. O perdão é o remédio para o nosso coração.